Todo mundo quer ser mais produtivo, mas poucos entendem o que realmente isso significa. Produtividade não é fazer mais coisas, é fazer o que realmente importa. E a primeira verdade que você precisa encarar é esta: a desorganização não é falta de tempo, é falta de direção. Você não precisa de mais horas no dia, você precisa de mais clareza do que deve fazer com as horas que você já tem. E eu sou a Jaqueline Figueiredo, psicóloga e mentora estratégica. Há mais de 15 anos eu ajudo líderes, equipes e mulheres a desenvolverem clareza, inteligência emocional e uma mentalidade de sucesso. Aqui eu uno psicologia, neurociência e estratégia para te mostrar de forma prática como transformar comportamento, emoção e pensamento em resultados reais, com equilíbrio, propósito e clareza. Que você já tem. Você tem trabalhado muito ou não tem trabalhado com as coisas certas? Porque a maioria das pessoas já acorda em modo de urgência, o celular toca, o celular vibra, as mensagens chegam e antes mesmo de tomar café, elas já estão reagindo ao mundo sem perceber que começaram o dia perdendo o controle. O segredo para ser produtiva é simples. Comece o dia dominando a sua agenda antes que ela domine você. E isso começa na noite anterior. Você tem preparado seu amanhã antes de dormir hoje? Porque os milionários e grandes líderes e realizadores, eles têm algo em comum. Eles nunca acordam sem ter o que fazer. Eles têm um plano. E é isso que os mantém no controle, mesmo que tudo pareça caótico. Planejar o dia é o primeiro ato de poder. É o momento em que você diz ao mundo: eu decido como eu vou viver as próximas 24 horas. E esse simples ato muda tudo. Porque quando você sabe o que você precisa saber, o cérebro economiza energia e o foco aumenta. E o estresse automaticamente diminui. Você tem começado os seus dias com propósito ou com pressa? Porque a verdade é que produtividade não é sobre correr, é saber para onde correr. É saber como eliminar o ruído, simplificar as tarefas e vai transformando isso em resultado. Por isso, que o primeiro passo para organizar o seu dia é entender que nem tudo que é urgente é importante, porque a urgência sempre grita, já o que é importante sussurra. E quem só ouve o que grita é que nem o ego, vive apagando o incêndio o tempo todo e não faz o mais importante. Termina o dia exausto e se sente frustrado. Esse é o sentimento da falta de clareza, mas a boa notícia é que isso pode mudar hoje. Tudo começa com uma pergunta: o que realmente move a sua vida para frente? Você precisa identificar 4 áreas essenciais. É a área de trabalho, a área de qualidade de vida, a área de relacionamentos e a área que você vai olhar para a sua liberdade financeira. Então são as colunas de um dia produtivo. Se você cuidar apenas de uma, as outras vão ficar em falta. Agora, se você cuidar das 4, tudo começa a fluir. Mas você tem que olhar para uma delas primeiro, tem que começar por uma delas. Então você começa definindo prioridades. Porque produtividade é, na prática, dizer não para quase tudo. Porque o foco é o ato mais poderoso do mundo moderno. E cada sim desnecessário vai te roubar sempre tempo, energia e, acima de tudo, paz. Por isso, toda manhã, antes de começar o dia, você já tem que ter uma lista simples de quais são as 3 coisas que, se eu fizer hoje, vai fazer meu dia valer a pena. E depois, faça essas 3 coisas primeiro. Não abre e-mail, não olhe o celular, não entre em redes sociais. Proteja as primeiras horas do seu dia, como quem protege um tesouro. Você tem dado as suas melhores horas para as coisas mais importantes? Porque o que destrói a produtividade não é o cansaço, é a distração, que é a doença do século, com você focado o tempo inteiro em coisas que não vão te trazer alegria e felicidade. O celular, que é o mal do mundo, e você se distrai o tempo inteiro ali. E cada vez que você se distrai, você leva no mínimo 20 minutos para voltar ao seu estado de concentração. E cada interrupção para dar uma roladinha no feed. Agora imagina isso se repetindo o dia inteiro. E essa matemática, ela é simples. Você tem controlado o seu tempo ou deixado que ele escorra pelos dedos. Porque ser produtivo é criar um espaço mental livre de ruídos. Porque isso só acontece quando você aprende a se desconectar. Por isso, você precisa reservar bloco de tempo para trabalhar com foco, sem interrupções. Você precisa desligar
as notificações, criar um ambiente que você possa se concentrar, porque produtividade é concentração. O que faz a diferença não é o número de tarefas, mas o nível de presença e concentração que você coloca em cada uma. Você tem estado presente ou apenas ocupado em parecer ocupado? Um grande segredo dos grandes organizadores é o ritual da manhã, o milagre da manhã. Eles começam se conectando com o milagre, com o seu propósito. Antes de começar, respira, faz silêncio, visualiza o dia, se conecta com o silêncio e só depois começam a agir, porque produtividade ela é espiritual também. É alinhar o corpo, a mente e a sua alma, a intenção. Como seria o seu dia se você começasse com um propósito e não com pressa? Porque quando você entende que produtividade é gestão de energia e não gestão de tarefas, você começa a viver de um outro jeito. Você percebe que o segredo não é fazer mais, é fazer melhor, com foco e leveza. E se você aplicar apenas isso, acordar com um plano, proteger as suas manhãs e eliminar as distrações, em poucos dias a sua vida já começa a mudar. Fica comigo até o final, porque nas próximas etapas desse vídeo eu vou te mostrar como transformar organização em etapas reais e utilizar o tempo a seu favor para viver com mais clareza, para ter mais controle e mais produtividade. Agora, se esse conteúdo já está abrindo a sua mente, se inscreva agora, porque o que vai vir a seguir vai te ensinar a construir uma rotina poderosa da manhã à noite, sem depender de motivação, apenas de metas. E também em próximos vídeos eu vou estar sempre tratando sobre mentalidade de sucesso. E lembre-se, você não precisa de mais tempo, precisa de mais intenção. E quando o seu dia começa com intenção, ele termina com realização. O primeiro passo: planeje o seu dia na noite anterior. A produtividade ela nunca começa de manhã, ela começa na noite anterior. Porque o erro da maioria das pessoas é achar que o dia começa quando o despertador toca, mas quem vive no controle sabe, o verdadeiro sucesso se constrói antes de dormir. Planejar o amanhã é como programar a mente para vencer, porque você vai dormir em paz e você vai acordar com segurança. E essa simples mudança pode dobrar os seus resultados em pouco tempo. Você tem dormido cansada ou preparada para vencer o dia seguinte? Os milionários, os grandes líderes, os profissionais de alta performance têm um ritual noturno. E esse ritual ele é simples: revisar o dia e planejar o próximo. Nada de 50 metas impossíveis, nada de listas infinitas. Planejar é sobre foco, não é sobre volume. Papel, caneta ou celular e anote. O que eu realizei hoje? O que não saiu como planejado? Quais são as 3 tarefas mais importantes de amanhã? Essas 3 perguntas criam clareza e a clareza ela cria poder de direção. Você tem refletido seus dias? Ou apenas dorme de cansaço? Planejar antes de dormir, prepara o cérebro, porque enquanto você dorme, ele trabalha, ele organiza ideias, ele antecipa caminhos. Você acorda com a mente mais leve e as decisões já mais ou menos resolvidas. É como se o futuro começasse a se alinhar quando você descansa, porque apenas 5% é consciente, todo o seu inconsciente vai lhe ajudar nas metas que você já deu para o seu dia seguinte. E dessa forma, você vai usar o seu sono como pausa ou como uma ferramenta de produtividade. Porque outro ponto importante, ao planejar na noite, você elimina a ansiedade do amanhã. Senão você já acorda com a mente cheia, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Isso já é o primeiro ladrão de energia do dia. Porque quando você sabe exatamente o que você já precisa saber, a sua manhã já começa mais tranquila e mais focada. Porque o querido cérebro, ele adora previsibilidade. Quanto mais decisões você precisa tomar ao acordar, mais energia você consome, você gasta. Então, você tem começado o dia estressado ou já focado? Porque cada minuto que você planeja economiza muito energia. Porque planejar não é perda de tempo, é multiplicação de tempo. E aqui é que começa o segundo passo. Esse é sempre um desafio. Visualize o seu dia.
Visualize como será o seu dia amanhã, se visualize com as suas tarefas concluídas, imagine as conversas fluindo bem, uma sensação de dever cumprido, porque essa prática ela vai alinhar sua mente com os resultados desejados, e aí você vai alinhar sua mente com as soluções que você deseja para os problemas que você tem. E dessa forma, você se desliga do caos e foca na solução. Outra coisa muito importante é que antes de dormir, você precisa preparar o tal do ritual do soninho. Você simplesmente vai focar em desligar o celular, diminuir a tela azul, vai encerrando o expediente. Sem isso, com muita iluminação, a mente e o cérebro vão perder a qualidade do sono, porque um bom descanso é a base da produtividade. Sem isso, nenhum bom plano funciona. Você não pode executar nada bem se você vive exausto. Você tem procurado descansar ou desmaia? O sono, o descanso, ele é fundamental para que você esteja inteiro no dia seguinte. E um sono bom, ele elimina toxinas, ele é fundamental para o funcionamento neurofisiológico. E um dia bem planejado, ele vai começar na noite anterior. Nada de você pegar o celular, rolando feed, comparação, se culpando. Feche o dia com gratidão. Como você tem terminado seus dias? Agradecendo ou frustrado, reclamando? Crie um hábito de se concentrar em fechar as suas noites como um campeão. Revise o que você fez, planeje o que você fará, agradeça o que viveu, esteja disposto a aprender e crescer sempre, porque isso vai transformar a sua mentalidade. Porque quem termina o dia com consciência vai cumprir com determinação. E assim você não vai fechar no piloto automático e iniciar estressado. Outra coisa muito importante é o ambiente preparado. Já deixe sua mesa organizada, as suas roupas prontas, até a tua garrafinha cheia, o seu lanche pronto. Tudo isso parece coisa pequena ou boba, mas pequenos gestos economizam energia. E quando está tudo organizado, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, o corpo se tranquiliza. E o resultado é o início do dia leve e poderoso. O seu ambiente está cooperando com o seu sucesso ou está sabotando a sua rotina? Porque se você quer acordar com mais energia, você precisa terminar um dia com mais organização. E essa organização, ela gera paz e isso gera uma sensação de dever cumprido. Por isso você precisa se organizar, planejar, não deixar para amanhã. Nada é mais produtivo do que dormir com a mente livre. Você precisa fazer um download nos papéis, numa lista, porque o dia seguinte começa na sua mente hoje. Agora, se você está sempre com a sua mente lotada, você simplesmente não vai conseguir ter paz para realizar. E dessa forma, você não fica caminhando num caminho que você deseja para atingir seus propósitos de futuro. Por isso, ele é um vídeo longo, mas ele é um vídeo para entrar no seu inconsciente essa mensagem de como você criar uma vida de resultados. E se essa mensagem, até agora, já está te ajudando a pensar de forma diferente, se inscreva agora. Porque o que vem depois é o passo a passo prático para fazer de cada dia uma obra-prima de produtividade e realizar seus objetivos maiores. Porque planejar é um ato de respeito por sua alma e pelo seu próprio tempo. E quando você aprende a planejar o seu próprio tempo, o mundo respeita você e você atinge os seus resultados. Por isso, primeiro passo, crie um ritual matinal poderoso. Isso determina o que vai acontecer nas próximas horas, porque as manhãs são a fundação da produtividade. Se você desperdiça amanhã, nossa, o mundo inteiro perde o ritmo. Agora, se você começa com foco e intenção, tudo vai fluir com muito mais produtividade. As primeiras horas do seu dia são valiosas e é ela que define o tom do seu dia, a direção da sua mente e principalmente o ritmo das suas emoções. Você tem começado seu dia no caos ou na paz? Porque a maioria das pessoas vão sempre serem reféns do relógio. Correria, em minutos o corpo está como? Em alerta. Sem perceber, a pessoa inicia o dia reagindo ou no medo ou na raiva. E quem começa reagindo vai passar o resto do dia apagando o incêndio. Porque o segredo ele é simples. Acorde com propósito, não com pressa. Você tem acordado para viver e realizar os seus sonhos e objetivos ou para sobreviver? A primeira atitude ao abrir os olhos é decisiva. Em vez de pegar o celular, consciência, respire fundo, agradeça. Pense em 3 coisas que você
já tem são maravilhosas em sua vida. Esse gesto muda a vibração do seu corpo e da sua mente. A gratidão matinal é como um escudo contra um estresse. Ela alinha suas emoções e o seu cérebro e te coloca num estado de competência. E isso torna o seu dia mais produtivo, porque sua mente está onde seu corpo está. Tem começado o seu dia com gratidão ou reclamação? Porque depois que você desperta, por exemplo, respira, alonga, não importa se são alguns minutos. O importante é uma mensagem enviada para o cérebro: eu estou viva, eu estou bem, estou pronta para agir. E esse movimento gera uma energia positiva, em químicas positivas. E outra, não existe produtividade sem atividade física. Quanto tempo você tem investido para cuidar da sua energia? Se ela for de manhã, melhor ainda. Outra coisa, um segundo passo é alimentar a mente, alimentar o espírito. Faça uma meditação matinal, um devocional, uma orientação, uma leitura. Isso vai criar uma orientação, uma direção. Isso vai trazer uma produtividade verdadeira. Você não precisa uma manhã inteira. Você precisa pelo menos 20, 30 minutos bem usados. Ah, eu não tenho esse tempo, então morra estressado. Agora, se você se organiza e otimiza, para de rolar o feed e você simplesmente começa a dedicar minutos da sua noite para começar bem o seu dia, você pode começar a construir aquele futuro que você sempre sonha. Aquele futuro que às vezes você vê no Instagram dos seus colegas e fica sofrendo porque você não tem por uma comparação, considerando que além desse Instagram do outro ser editado, você não está fazendo o que deveria pela sua vida. E sempre isso vai gerar frustração. Então defina quais são as 3 tarefas mais importantes do dia seguinte, o que é prioridade máxima, o que eu não posso deixar de fazer mesmo que tudo dê errado. Quando você escolhe o que é essencial, você vai tirar o peso do excesso. E essa clareza dá leveza, te dá direção e direção da velocidade. Então, como está a sua clareza com relação ao que é mais importante primeiro? Outro erro é começar o dia com o que é fácil. Responder mensagem, ver notificações, organizar as coisas, ver e-mail. Falsa sensação de produtividade. Não gera resultado. A mente humana ela é mais forte. Nas primeiras horas do dia, use essa força porque mais importa o que é mais difícil. Faça o que é mais difícil, porque nessa hora você tem energia, você tem concentração. Como que você tem usado suas melhores horas? Nas coisas mais importantes ou nas coisas que não importam? Outro segredo bastante importante, blocos de concentração, sem celular, sem interrupção, sem notificação. Nessas horas você se concentra naquelas tarefas que exigem foco total. 2 horas pode valer mais que o seu dia inteiro, porque a produtividade não é questão de quantidade, é questão de qualidade da sua atenção. Quantas horas do seu dia você realmente passa concentrado no que faz? Outra coisa importante, a alimentação e hidratação. A mente não trabalha bem sem proteína, sem hidratação. Por isso, evite excesso de açúcar, excesso de café. Procure alimentações que mantenham você estável, não acelerado. O seu corpo estável vai gerar ações mais concentradas e calmas. Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua postura, da sua higiene, da sua mente? Tudo isso envia sinais para o seu cérebro de fracasso ou vitória. Isso aumenta o foco e cria aquela questão da decisão, da vitória, do campeão. Porque, outra coisa, você precisa estar consciente daquilo que você deseja. Você tem começado o seu dia como um campeão ou já como uma pessoa que simplesmente está perdendo o jogo? Sempre que você começa no modo automático, de forma inconsciente, você vai repetir o passado. E se seu passado não tá bom, ele vai se repetir no futuro. Então, acordar com propósito e pular cedo da cama é uma solução. Mas não adianta acordar às 5 da manhã se você não sabe por que você está fazendo isso. Não é uma questão de acordar cedo, é acordar com intenção e propósito. Se você começa o dia alinhado, corpo, mente e alma, o restante vai fluindo com naturalidade. Por isso eu te pergunto, o que tem trazido sentido para a sua vida?
Como estão as suas metas? Você se vê realizando ou você já está com uma mente de que não vou conseguir? Sinta a emoção de que você é capaz, de que você consegue. O cérebro ele não distingue o real do imaginário. Se você está dizendo que você não consegue, você não consegue. Porque se você sente o resultado como se já fosse seu, a sua mente cria energia para tornar isso possível, o seu cérebro cria padrões neurais para isso. E aí você vai sentindo o gosto da vitória. O contrário também é verdadeiro. Por isso a organização, o senso de vitória começa dentro de você. Então, vai ficando comigo aqui até o final, porque eu vou trazendo mais informações. Esse é um vídeo para você ir ouvindo, dirigindo, fazendo alguma coisa para isso entrar no seu inconsciente. Então, como estão as horas do seu dia? Elas estão trabalhando a seu favor ou contra você? Porque o que eu vou te falar agora vai aprofundar ainda mais em como você dominar o seu relógio e transformar disciplina em liberdade. Por isso, lembre-se, você não controla o tempo, e sim o que você faz com ele. Porque quem domina a noite e a manhã, você domina a própria vida. E assim, o foco é o seu grande patrimônio, é o seu poder. E tudo tenta roubar o seu foco. As pessoas que realmente são campeões têm foco, concentração, transforma esforço em progresso e o tempo no seu poder de execução. E o foco é uma das habilidades mais raras daqueles que atingem os seus objetivos, porque tudo quer roubar a sua atenção. E quem não aprende a se proteger vive cansado, improdutivo e cheio de tarefas inacabadas. Aí eu te pergunto, você está controlando o seu foco, a sua concentração, ou tudo te leva? Tudo te rouba, porque a falta de foco, ela custa muito caro. Oportunidades, sucessos, seus sonhos realizados. Porque como eu falei, a cada vez que você se desconcentra, 20 minutos se foram. Agora faz a conta, 5 vezes por hora. 5 vezes por hora, você perde o dia inteiro sem perceber. O foco começa com a decisão de eliminar o que te distrai e perceber como você pode se manter no seu propósito. Quantas horas no seu dia você tem perdido por distrações disfarçadas de urgência? Porque o ambiente certo que você cria para você, de concentração interna, vai trazer seus resultados. Desliga as notificações, feche as abas que são desnecessárias, coloque o celular longe da sua vista, decida um determinado tempo que você vai ficar rolando um vídeo ou algo assim e mantenha a decisão da sua concentração. Porque se você não fizer isso, a sua mente nunca entra em modo profundo. E aí você nunca consegue se concentrar. E aí você nunca consegue realizar o que você deseja. E você não vai realizar seus objetivos e seus sonhos. Porque o multitarefa é o mito da alta produtividade. Agora, quanto mais você divide a sua atenção e mais você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, menos coisas você realiza. Agora, o foco total numa tarefa é o que gera excelência. E o que traz excelência, o que gera excelência é que vai gerar resultados duradouros. Uma das técnicas mais eficazes é trabalhar com blocos concentrados. Defina tempos. Por exemplo, 50 minutos nessa tarefa sem interrupções. Depois faça uma pausa de 10 minutos para respirar, se alongar, tomar água. Essa alternância entre foco e descanso é ouro para a produtividade, que nem atividade física. Você precisa de times de foco e descanso para ter um desempenho alto. Agora, sem pausas você entra em estresse. Agora, excesso de pausas você não entra numa profundidade de concentração e aí você está perdido. Então, equilibrar os blocos e os tempos de descanso é fundamental. Outra coisa que é um treino neural absurdo que as pessoas fazem é o excesso de notificações. Desativa tudo que não for essencial. O mundo não vai acabar. Se você responder uma mensagem 1 hora depois, mas agora se você responder todas as mensagens agora, isso vai acabar com a sua produtividade? Você vive para a sua agenda ou você está refém do mundo inteiro? O foco é uma escolha diária e isso significa dizer não para muitas coisas boas, mas é dizer sim para as coisas certas. A disciplina é o escudo do foco. Sem ela, você é levada pelos ventos das distrações, assombradora, você não realiza seus objetivos que veio fazer na Terra. O foco é o músculo da mente. Quanto mais você treina, mais forte você fica. Você tem treinado o foco, mas você fica, eu gostaria de ser mais concentrado.
Você pode definir horários de distrações concentradas, você pode se distrair, mas no momento certo, reserve 15 minutos, 20 minutos no dia para relaxar, checar redes sociais, ver notícia. Faça isso com consciência no final do dia quando já está cansado. Não por vício, não por obsessão, não para procrastinar aquilo que você realmente deseja fazer, que está difícil para você agora. Eu não sei o que fazer, vou para a rede social. Quando você decide o que você deseja fazer, mesmo que você não saiba como naquele momento, você pega o controle e a decisão da sua vida para você. Você tem se distraído então por escolha ou por impulso? Por medo? Por insegurança? Então, decida que você vai se concentrar e use estratégias. Coloque uma música de foco e concentração no seu bloco de concentração. Associe aquele som ao foco de concentração, uma música de meditação, uma música alfa, um fone e treine. Eu vou ouvir 1 hora e eu vou me concentrar 1 hora aqui. Isso é presença. E presença é o que separa de quem vive ou quem realiza os seus sonhos. Você tem estado presente, enfrentando essas emoções mesmo que difíceis, ou você está sempre fugindo? Sempre desconcentrado? Você não precisa saber de tudo. Filtre o que realmente vai te trazer resultado. Não leia, não assiste o que te faz mal, o que te distrai, o que te deixa angustiado, irritado, nervoso, ansioso. Para que vai ler essas coisas? Se concentre naquilo que você deseja. Por quê? Aquilo que foca expande. Como que você está nutrindo a sua mente? Com o que te fortalece ou com o que te enfraquece? Lembre-se, o foco ele não é natural, ele é treinado e ele melhora todos os dias que nem treinar um músculo. Você vai crescendo aos poucos, ao passo que você não desiste de você. E voltar mais rápido para a sua concentração, para o seu foco, aos poucos, conforme você vai exercitando. Você se distraiu, meu Deus, eu tô na timeline, volta. E vai fortalecendo e vai dando tudo de si em relação a essa conquista de mais concentração, de mais foco, um foco consciente. E se você quer aprender e apresentar resultados na sua vida, você vai entender que é necessário treinar a você. E fica aqui, porque eu vou ainda falar sobre como você vai administrar a sua energia para conquistar um foco inteligente voltado para a produtividade. E se você está gostando dessa conversa, que o objetivo é que ela vá trabalhando no seu inconsciente, já se inscreva nesse canal, porque eu quero falar sobre mentalidade de sucesso ao longo das nossas semanas. Porque quem domina o foco domina o destino, quem domina o destino domina a realização dos seus próprios sonhos e objetivos. Porque você vai fazer isso no tempo. E esse é o único recurso que todos possuímos em igual medida. E o que muda o jogo não é quanto tempo você tem, é como você utiliza o seu tempo. O tempo é imparcial. Ele não faz distinção entre ricos e pobres, disciplinados e distraídos. Ele simplesmente passa. E a forma como você organiza define o tipo de vida que você vai ter. Você tem utilizado o seu tempo como investimento ou como desperdício? As pessoas mais produtivas do mundo, elas não fazem mais coisas. Elas fazem as coisas certas. Elas estão entendendo que não é mais, é menos. E essa arte começa com uma decisão. Definir prioridades, porque nem tudo que parece importante realmente é. Porque definir o essencial do supérfluo acaba desperdiçando seu tempo e se perdendo no meio do barulho, sendo arrastado pela multidão. Porque um erro comum é disfarçar o movimento de progresso e vive estressada, vive correndo em círculos. Agenda cheia, estressadas, frustradas, isso não é sinal de sucesso, é sinal de desorganização. O segredo está em eliminar o que não agrega valor. Cada tarefa precisa ter um motivo. Não está contribuindo para o seu crescimento? Elimine. Se você não está conseguindo realizar coisas realmente importantes, delegue. Não está trazendo nenhum resultado para você? Ai, mas é gostosinho. Exclui. O primeiro passo prático é simples. Liste todas as semanas, todas as tarefas de uma semana. Depois, coloque em quadros. Da seguinte forma, a matriz Eisenhower chamada urgente, importante, menos importante, delegável. Aquilo que é realmente urgente
são as coisas que são os incêndios, mas você precisa apagar. Você tem uma goteira, você tem uma torneira vazando, levando a sua água. Isso é urgente. O que é importante é aquilo que realiza os seus sonhos e objetivos no médio e longo prazo. É a tal da lei de Pareto, 80-20. 20% das coisas que eu realmente for fazer vai trazer 80% do meu resultado. Isso é o coração dos resultados da sua vida, mas também do seu dia, mas também da sua semana. O que realmente é importante é o que tem que ter tempo no seu dia para o que é importante. Proteger isso como um tesouro, porque todo o resto é ruído. Muitas vezes as pessoas fazem correndo o que é urgente, enchem a lista de urgente, não fazem importante, porque são os projetos de futuro, porque eles devem ser divididos em etapas, e aí eles são difíceis, parece que nunca vai acontecer, nunca é feito, e aí você salta lá para o menos importante, onde são coisas que você pode fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem, e aí você faz aqui, faz urgente, e o importante, aquilo que realmente vai trazer resultados para você. E aí, entra ano, sai ano e você não está realizando seus sonhos e objetivos. Então, por exemplo, você precisa fazer uma lista dessas todo mês. Listão bruto, listão de mercado. Você se concentra em colocar em linhas gerais aquilo que é urgente naquele mês, o que é urgente, importante naquele mês, o que não é tão importante assim, pode ir para um outro. Ai, mas tudo é importante, já que eu escuto. Quando eu estou atendendo os meus clientes das empresas, tudo é importante. Eu sei que tudo é importante. Mas tudo não é possível, tudo, todo mundo e ninguém são realidades que não existem. E isso vai gerar perda de produtividade. Então você precisa fazer essa lista urgente, importante, menos importante, delegável, macro. E aí você faz isso micro. Você pode fazer isso para o seu mês, para a sua semana e para o seu dia. Mas como assim, Jaque? Se o seu trabalho é administrativo, por exemplo, você é um administrador, você é um CEO, você é um contador, você é um auxiliar administrativo, você precisa fazer isso praticamente diário. O que é urgente no meu dia de amanhã? O que é importante no dia de amanhã? O que é menos importante, mas se der eu vou conseguir fazer? E o que eu preciso delegar? E a mesma coisa você faz para a sua semana. É importante que eu deixe claro para você é que as tarefas que deveriam estar lá no quadrante importante, procure matriz Eisenhower, urgente, importante, menos importante, delegável. Um presidente dos Estados Unidos, ele governou o país inteiro com essa matriz. Ele dizia, se você não é capaz de conduzir a sua vida numa matriz, numa página, você não consegue conduzir nada. E ele conduzia um país. Então, ou seja, isso aqui que está no importante, isso que é fundamental ser feito para a realização dos seus objetivos de vida, isso aqui são as tarefas de médio e longo prazo. Normalmente são projetos grandes que você tem, por exemplo, começar um canal no YouTube. Só que isso requer, muitas vezes, micro tarefas e você tem que dividir ela, Jack o Estripador, por etapas. Então você precisa, muitas vezes, dividi-la em etapas. Então, o projeto grande, muitas vezes, você não consegue realizar. E cada vez que você coloca o projeto macro ali na sua lista importante, quando você olha para ele, o que você faz? Você corre lá para o menos importante, porque aquilo ali é grande demais, você não sabe nem por onde começar. Então, quando você pega esse projeto grande, esse sonho que você precisa realizar, essa meta que você tem de longo alcance e você divide ela por etapas, você coloca as etapas simples, essa semana eu vou realizar essa micro tarefa do meu objetivo maior e você não negocia as tarefas que estão no quadrante importante, porque elas te aproximam do seu objetivo. E assim você vai se antecipando para poder você viver em equilíbrio. E aí você vai organizando seu tempo para as emergências, mas para os importantes. E o mais importante, que é uma contradição até, não tente controlar o tempo, mas controle-se dentro dele. Aprenda a fluir com o tempo, porque cada minuto deve ter motivos. Porque quando você sabe por que está fazendo algo, você deixa de procrastinar. Você tem um propósito daquela mini tarefa lá do importante. Você tem um propósito, o porquê que você vai focar nisso nesse momento. E isso faz com que você se sinta um vitorioso, porque você está indo em busca
de realização do seu objetivo. E se você vai realizando esses princípios, o seu dia vai se alongando e você vai se tornando uma pessoa mais concentrada. Não porque o dia alonga, mas você vai conseguindo ter um autocontrole para o seu dia ser mais produtivo. E assim você vai tendo uma motivação, uma energia, sem precisar de força de vontade, porque você tem uma motivação que vem de dentro para fora. Você se sente uma pessoa realizando. Você vai parando de se comparar com seus colegas, com as pessoas do Instagram, porque você começa a se concentrar no seu próprio conceito de produtividade. Porque lembre-se, o tempo é a matéria-prima da vida e quem aprende a moldá-lo como um precioso ativo vai realizando seus objetivos, vai parando de se comparar. Porque a produtividade não é só sobre tempo, é sobre energia. Porque o tempo é fixo. Como falamos, 24 horas. Agora, a energia é variável, depende das suas escolhas. Não adianta a melhor agenda, o melhor aplicativo. Agora, se você estiver cansado, desanimado, drenado e desorganizado, aí o vizinho, o coleguinha do Instagram é melhor que você e você se sente extremamente frustrado. Agora, com o foco e a concentração, matrizes, planejamentos geram uma gerência da própria energia com foco, e isso vai trazendo sentimentos de realização, e isso vai devolvendo a sua autoconfiança, isso vai devolvendo a sua autoestima, isso vai devolvendo a sua capacidade de realizar seus objetivos, você vai diminuindo a comparação em relação aos outros, você vai acreditando que você pode realizar aqueles sonhos que você tinha lá atrás, você vai parando de duvidar de você. Então, voltando, sem saúde não há foco. Dorme bem, alimente-se bem, beba água, crie uma estrutura que você possa ter uma atividade física, corpo fraco, mente fraca. Não espere ter energia para cuidar de si. Cuide de si para ter energia. O seu corpo está sendo um aliado ou um obstáculo? Agora, um outro pilar extremamente importante é o ambiente emocional. A sua mente consome energia a cada decisão. Cada conflito, cada preocupação desnecessária, você perde energia mental. Afaste-se de conversas com pessoas tóxicas. A paz, a produtividade requer proteção de distrações desnecessárias. E agora, nós vamos a uma questão que seria o nosso terceiro pilar, a motivação. Ela é algo que vai e volta. Não é uma questão de você estar motivado para fazer algo. Você faz algo que se mantém em movimento, mesmo em dias que não está inspirado. E você vai se tornando escravo de hábito. Rotina se torna força. Isso gera progresso. E isso vai gerando motivação. Então não é a motivação que vai trazer a ação, é a ação que vai trazer a motivação. Outro segredo é ritmo. Pessoas produtivas não vivem no modo tudo ou nada. Constância. Trabalhe em ciclos. Respeite o próprio corpo. Descanso faz parte do processo. Você não precisa estar 100% todos os dias. Você precisa apenas estar presente, consistentemente e presente, consistentemente. Não adianta se cobrar o tempo todo e não conseguir cumprir as suas próprias metas. Então, as metas são pequenas, elas são as primeiras a começar. Porque tarefas, elas param de ser fardos. Elas precisam ser passos. Passos. Porque você tem um propósito claro que guia as suas ações diárias para manter a sua energia alta. Então, você precisa de rituais de renovação ao longo do dia. 5 minutos de pausa consciente no horário do meio-dia, sem ficar rodando feed. Respire fundo, concentre no seu objetivo, faça uma oração, saia para caminhar. Esses pequenos resets, eles vão manter a sua mente clara e o seu corpo energizado. Evite acumular decisões pequenas. Cada decisão, como por exemplo, o que vestir, o que comer, por onde começar, gasta energia mental. Por isso, crie padrões. Use o mesmo tipo de roupa ou tenha suas roupas organizadas. Tenha rotina simples para o que não é essencial. Tenha a sua casa organizada, suas gavetas organizadas. Porque quanto mais a gente pensa, mais energia de decisão a gente gasta. E pensar melhor é não desperdiçar a mente em decisões bobas e pequenas.
Você precisa cuidar do que sente. Como eu já falei, comparação, mas também a raiva, mais a culpa, tudo isso vai levando a sua produtividade mental, neurológica, porque a produtividade, ela não nasce de estresse, de pressa, de ansiedade. Ela nasce de um bem-estar, de ondas alfa no cérebro, e isso tem a ver com estados internos que estão escritos no livrão. Gratidão, alegria, calma, contentamento. E outra coisa que também é muito positiva para a nossa produtividade é a conexão. Evite pessoas tóxicas, pessoas que vão fazer você pensar que você é menos do que você é. Procure pessoas que te fazem se sentir bem. A mente certa faz você render 10 vezes mais. Escolha os ambientes que você vai se sentir bem, não faça as coisas por obrigação, faça aquilo que faz você se conectar com aquilo que realmente faz sentido para sua alma. Aprenda a dizer não para pessoas, lugares e situações que drenam a sua energia. E vá celebrando as suas vitórias, que você vai conseguindo ouvir a você, ouvir o seu corpo, ouvir o seu bem-estar. E aí você vai evoluindo aos poucos. E isso vai gerando em você celebrações de pequenas vitórias. Não são sobre grandes vitórias, são pequenos passos na linha do tempo. E aí você vai tendo hábitos de autocuidado, de autorrespeito, e as pessoas vão respeitando mais você porque você vai se respeitando, porque você cuida dos seus prazos, cuida da sua produtividade, cuida do seu corpo, da sua alimentação. E eu sei que esse conteúdo é longo, mas eu decidi que eu queria fazer o tipo de vídeo que me ajudou muitas vezes. Vídeos longos que eu vou ouvindo, mesmo que eu esteja fazendo outras coisas, numa caminhada, numa corrida, lavando uma louça ou dirigindo, e aquilo vai entrando no meu inconsciente e, de certa forma, vai fazendo com que eu consiga entender inconscientemente o que realmente vai trazer resultado para você. Então, se você ainda não curtiu, curta esse conteúdo, já aproveita para seguir. Se tem alguém que você lembrou, já encaminha esse vídeo, porque esse vídeo ainda vamos falar mais um pouquinho sobre como você construir produtividade, fugir da procrastinação, mas também neste canal eu quero falar sobre mentalidade de sucesso. Porque quem aprende sobre esses assuntos nunca mais perde o ritmo da própria vida. E decisões inteligentes começam com parar de desperdiçar o seu tempo. E não é só sobre organização, é sobre decisões, porque a cada dia você toma centenas de decisões e a maioria sem perceber. E essas pequenas escolhas, elas moldam o seu destino. E o segredo das pessoas mais produtivas do mundo não é fazer mais, é decidir melhor. Elas não se movem por impulso, elas não reagem o dia. Elas sabem como poupar a sua energia para tomar as melhores decisões, elas não ficam reagindo. Cada decisão gasta energia mental. Por isso que no final de um dia nós estamos exaustos. Se você no início do dia consegue dizer não, por exemplo, para o açúcar, você percebe que você chega à noite, você deita no sofá e você não consegue nem dizer não para o açúcar, para o doce, para a timeline, e você decidiu de manhã que você ia dormir cedo e você tá lá. Eu preciso dormir, eu preciso dormir. Ai meu Deus, acho que eu vou comer um chocolate. Porque à noite você não consegue tomar mais decisões porque o seu quantum de energia para tomadas de decisões que conectam várias áreas neurais foram tomadas com pequenas decisões que não foram necessárias ao longo do dia. E você não consegue ir até o final do dia com a sua força de decisão porque você gastou a sua energia mental com pequenas decisões tolas ao longo do dia. Então você precisa ter uma consciência. A simplicidade é o segredo da eficiência. Quanto menos esforço você gasta com detalhes desnecessários, mais energia você tem para o que é essencial. O simples funciona, o feijão com arroz bem feito funciona, o simples é o divino, Mas para isso, você precisa se concentrar nos seus propósitos maiores. Porque se você começa a tomar as suas decisões com coisas que tiram aquilo que você realmente precisa, chega no final do dia você não consegue tomar decisões e aí você não tem resultados duradouros, porque você bem começa, mas não bem termina. E aí você começa a voltar para uma rotina onde você se sente frustrado, amargurado, triste. Então, por isso, antes de qualquer escolha importante, essa decisão me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa pergunta simples economiza meses de arrependimento. É aqui que eu quero investir a minha vida? Tempo investido no lugar errado, em pessoa errada, nunca
volta com lucro. Você tem investido seu tempo em coisas e pessoas que realmente te levam a um propósito real, ou você está fazendo coisas porque você acha que é aquilo e porque você está sendo Maria com as outras? Quando você se dá tempo para pensar, você vai vendo que emoções não enxergam. Você precisa estar centrada, centrado e pausar antes de agir. Você responde à vida, você não reage à vida. Você tem dado respostas rápidas ou respostas inteligentes? Para isso, você deve criar critérios para dar respostas inteligentes. Por exemplo, isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Isso me traz resultados a longo prazo ou não? Isso me traz desgastes ou realmente me traz resultado? Por quê? Se você tem respostas que te tragam resultados, a vida vai ficando leve e você vai aprendendo a utilizar bem o seu tempo. Agora, se você tem dito sim ao que te esgota, você está desperdiçando a sua vida e ela é uma só. Porque a produtividade inteligente também inclui em você reconhecer que você precisa de ajuda. Não adianta ficar em anos de tentativa e erro, achando que você sabe tudo, mas você não pede ajuda, você não escuta a sua intuição, você vive no automático, você desperdiça seu tempo e sua energia com pessoas e situações e decisões desnecessárias e a sua vida vai passando, as suas decisões vão perdendo o poder. Para que você tenha decisões assertivas, você precisa escutar a sua intuição, você precisa se acalmar, você precisa tomar decisões baseadas em valores. Por exemplo, integridade, disciplina, propósito. Aí as escolhas vão sendo automáticas, você não pensa duas vezes. Isso me aproxima do meu propósito? Está íntegro e alinhado ao quem eu sou? Valores são bússolas internas, eles te guiam mesmo no escuro. Você tem vivido de acordo com os seus valores ou com as pressões do momento? Outra coisa, evite excesso de informações. Por quê? Decidir e viver de forma alinhada aos seus objetivos exigem que você seja uma pessoa mais frugal, mais aciada, mais econômica, mais concentrada. E isso significa em selecionar o que importa, situações, relações, informações, tudo isso afasta ou aproxima você do seu objetivo. Porque isso vai roubando sua energia de decisões, de energia de presença, e isso paralisa o seu progresso. Então, decida rápido o que é simples e decida com calma o que é importante, o que tem que estar na sua vida. Porque a indecisão é o maior ladrão de tempo que existe. Quantas oportunidades você já perdeu por não decidir no timing certo? Quanto mais clareza você tem daquilo que você deseja, mais consciência você tem na sua tomada de decisão. E quanto mais decisão você toma baseado no seu propósito, mais ágil você se torna e aí você vai se tornando uma pessoa mais confiante. E confiança, autoconfiança é poder. Só você pode confiar em você nos seus objetivos. Ninguém pode vir, nem a sua mamãe pode vir. Filho, filha, você consegue se você decidir que você não consegue. Então você precisa de apoio das pessoas certas, mas você precisa continuamente tomar boas decisões, porque isso é o coração da produtividade. Decidir bem, economizar tempo, energia e poupar erros, porque você vai errar muitas vezes, mesmo que você tenha feito tudo isso. Então mais rápido você vai se levantar. E aí a sua vida vai fluir com menos esforço e mais sentido. Então agora eu vou caminhar rumo ao fechamento desse vídeo, mas conduzindo você como você pode finalizar o dia de forma poderosa, colocando em prática tudo isso que eu tô falando, e eu tô falando de um dia na sua vida. Mas um dia, o outro dia, e o outro dia, e o outro dia assim, uma semana, um mês, um ano, uma vida. Então, como encerrar um dia com equilíbrio, foco e paz mental? Lembre-se, o segredo não está em fazer mais, mas em decidir melhor o que você vai fazer. E quem aprende a decidir bem, ganha tempo, energia e liberdade. Porque a forma como você termina o dia define como você vai começar. Então, encerrar bem não é como você entra, bem como você sai. Vai definir como você começa o próximo dia. Porque sem um bom fechamento, você não desliga de verdade e você dorme com a mente acelerada, cheio de preocupação e culpa. Você vai acordar cansado, estressado, com medo, em luta ou fuga, estado de luta ou fuga. Por isso, o segredo de uma vida produtiva não está apenas na manhã, mas começa no ritual da noite. Então, finalizar o dia com clareza é produtividade no dia seguinte.
Porque produtividade não é estresse o tempo todo, é saber pausar, é saber se organizar no final de um dia, é saber descansar no final de um dia. Porque quem descansa, cresce, que nem a terra precisa de descanso para então uma nova plantação. Você tem parado para recarregar ou você entra acelerado, timeline, dorme estressado, acorda estressado, looping? Então agora pega alguns minutos e olhe para trás, olhe para sua vida. O que eu realizei hoje? O que eu tenho realizado? Como eu tenho terminado os meus dias? Eu tenho terminado os meus dias me organizando? Eu tenho olhado para o que deu errado, mesmo que doa, porque a gente tem que sentir a dor daquilo que não deu certo. A gente não tem que ficar, é culpa de todo mundo, menos. Não! Olhe para aquilo que não deu certo. Olha como você pode melhorar aquilo. Seja grato com o que deu certo, até com o que deu errado, porque você aprendeu. Outro passo é organizar as pendências. Nada causa mais ansiedade do que ficar dormindo, do que dormir pensando no que ainda tem que ser feito. Não leve amanhã para a cama. Download no papel. Coloca tudo numa lista. Novamente a lista. A lista, a lista, a lista. Ao fazer isso, o cérebro entende que ele pode descansar, porque está tudo sob controle. Nós queremos controle. Isso é até um mal, vou falar disso num outro vídeo. Mas já que isso é contra nós, então usamos a nosso favor. Já que o cérebro precisa de controle, coloca tudo no papel. Terceiro passo, desconecte-se. As telas vão alterar o seu funcionamento neural e você não vai liberar as químicas necessárias para um sono realmente que seja renovador. Então você precisa ir desligando e reduzindo a luz. O cérebro precisa de timing antes do momento do sono para que você tenha um sono realmente reparador. O corpo precisa de silêncio e de escuro para descansar. A mente e o cérebro precisam de pausa, precisam de descanso, porque você não é uma máquina, você não é a IA. Você precisa de um ritual de fechamento. Pode ser algo simples, mais simbólico, um banho quente, uma oração, um diário de gratidão, uma música tranquila, um chá de camomila, uma respiração consciente. Esses gestos, eles enviam ao cérebro a mensagem que o dia acabou. Tá tudo bem, deu tudo certo, vai dar tudo certo amanhã. Rituais criam estabilidade emocional e eles transformam o fim do dia em um ato de paz. Você tem encerrado os seus dias com pressa, estressado ou com propósito? Porque a gratidão é essencial para esse processo. Ao agradecer pelo dia, lembrando, mesmo pelos desafios e erros, você muda sua energia interna. Você entra num estado de campeão, de vencedor e não de um perdedor. E isso vai abrindo espaço no seu inconsciente de que você é capaz sim, é entre você e você. E aí você vai dizendo, ok, hoje acabou, a cada dia é seu bem e seu mal. Porque você precisa fechar o seu dia num estado interno de tudo bem. Amanhã é outro dia. E como eu falei lá no início do vídeo, se você tá aqui até agora, você vai saber que eu falei. Deixe o seu dia seguinte organizado, a pia organizada, a mesa organizada, a roupa organizada, o carro organizado, a bolsa organizada. Você já começa, yes. Por isso, acordar com esse time necessário para fazer tudo isso no dia seguinte, o momento de você fazer a seu devocional, a sua atividade física, a sua maquiagem, a sua roupa, arrumar o seu cabelo. Você começa o dia com um sentimento de vitória, você começa certo. Porque o dia não precisa ser perfeito para ser produtivo, mas ele precisa se aproximar daquilo que você quer construir. Você tem que construir a sua autoimagem de vitória, de campeão. Então não adianta você ficar se culpando pelo que você fez até hoje, é daqui para frente. E aí então você fecha o seu dia com ok. Tudo certo, vamos organizar o dia seguinte. Respeite o seu tempo, respeite a sua vida, porque não é a força de vontade nesse momento, é o cuidado, é o capricho por você mesmo. Isso é acalmar-se. Por fim, desconecte-se, deixe o dia ir. Não carregue as pessoas, não carregue as frustrações para o seu sono, não carregue as brigas. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai fazer diferente. Amanhã é um novo dia. Muito importante dormir com serenidade, com uma decisão de que você vai fazer diferente. Mas você precisa colocar tudo isso em prática. Precisa fazer o download do que você não quer mais. Permita-se relaxar sem culpa. Você deu o melhor e mesmo que você não tenha dado, você vai fazer o melhor no dia seguinte. Então você vai acordar no dia seguinte realmente com energia. Então agora, para a gente realmente
fechar esse vídeo de uma forma que você consiga construir uma vida de produtividade é um dia de cada vez. Uma vida de produtividade é um dia de cada vez. É a noite, depois é amanhã. Então, se você não curtiu, curta. Se você ainda não seguiu, segue. O que te faz crescer todos os dias é sobre saber que produtividade não é fazer mais, é fazer com intenção, é acordar sabendo o que quer e dormir sabendo que o dia valeu a pena. Você não precisa de mais tempo, você precisa usar melhor o tempo que tem. E o sucesso não vem de agendas cheias, vem de mentes claras. Você tem vivido o seu tempo ou tem deixado o tempo viver por você? Viver bem é viver respeitando você, seu propósito e seus objetivos. Porque dominar a própria rotina é dominar a própria vida. Não é sobre ser perfeita, é sobre ter constância, é sobre cair e levantar, é sobre nunca desistir. Mesmo que você ache que tudo está perdido, não está. Crie seu próprio momento, volte para a disciplina. Ela não é prisão, ela é liberdade. Porque quando você se organiza, o caos perde força e a sua mente, o seu corpo vai ganhando paz e confiança, porque a cada manhã é um novo recomeço e a cada noite uma nova possibilidade. Então, aqui é o momento de você transformar a sua vida numa obra-prima diária. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva agora, porque a produtividade verdadeira começa dentro e uma mentalidade de sucesso começa antes de mais nada com a decisão de que tudo começa com você e no último minuto da sua vida tudo também termina com você. Então, no fim das contas, sempre será entre você na hora de dormir e entre você na hora de acordar. Entre você na hora de decidir e entre você na hora de continuar. Então, eu acredito na sua capacidade de transformar-se numa verdadeira mentalidade de sucesso e inspirar as pessoas que estão ao seu redor, iniciando pela pessoa do reflexo no espelho. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Finalmente estou iniciando um grande sonho de começar esse canal e eu irei postar toda semana sobre esses assuntos que desenvolvem aí uma mentalidade de sucesso. Vem comigo, vamos junto construir uma mentalidade que prospera grandemente e influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso entorno, porque juntos nós somos mais fortes. E quando a mente encontra clareza, o corpo encontra paz. E quando o corpo encontra a paz, o sucesso encontra você.